macacada! Olha só que beleza! 77.325 anos atrás, a Uga tava fazendo aquela loucura, aquela bagunça toda lá. Só que dessa vez, a Uga sacou que o pessoal que tava ali comendo batata todo dia, bonitinho, na hora de caçar, corria mais, corria melhor. E foi aí que a Uga inventou a nutrição. Olha que beleza! Milênios se passaram e agora eu vou falar com a outra ponta da história. Lorela Barbie tá aqui comigo pra falar de nutrição. Ah, ela veio! Consegui! Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Virtualmente, né? Porque eu tô aqui do outro lado do oceano. Sim, essa é a minha primeira entrevista internacional. A Lorela tá falando direto de Portugal. Direto aqui pro nosso burlesco e cabuloso podcast. Olha que chique que a gente tá. Obrigada pelo convite, Ti. Eu que agradeço, Lô. Eu sei que seu tempo é corrido, então brigadão mesmo. Eu sei que você fez um esforço para estar aqui. Brigadão mesmo. Lô, Imagina. Eu quero começar falando de polêmica. Vamos falar de polêmica? Pode falar de polêmica? Tudo bem? Não tem problema? Pode, né? A gente fala só de mamilos que não, mas a gente fala de polêmicas. O que você odeia mais? É colágeno? Não é que eu odeio. Assim, não, eu não tenho nada. Das pseudagens que você recebe, assim, eu tô dizendo. Porque assim... não é que eu odeio colágeno, eu odeio o que as pessoas alegam sobre ele. Tá. Então ele tem alguma... Ele serve pra alguma coisa, mas não porque as pessoas... Ele que dá estrutura pro nosso corpo, por exemplo. É a proteína mais abundante que a gente tem no corpo. O que me deixa um pouco incomodada justamente a alegação que alguns profissionais da área da saúde fazem de coisas que a gente não tem evidência científica. Por exemplo, de que você vai tomar colágeno, você vai ter uma cartilagem ali restabelecida, ou você vai tomar colágeno, você vai ter a pele mais jovem. Isso já é falácia. Então, acho que a coisa que eu mais detesto de todas as pseudagens é o cientista, é a pessoa que tem formação científica e passa a pseudociência para frente. Ai, que ódio que dá isso. Porque você sabe, a gente, né, percebe que o cara tá... Gente do céu, que ódio. Porque eu acho que, assim, me incomoda muito que as pessoas falem de uma maneira... Pessoas que não têm formação científica falem com propriedade, por exemplo, de coisas que a gente sabe que não são científicas, mas me incomoda ainda mais a pessoa que tem formação científica e ela opta por passar uma informação que não é científica, ou por falta ou porque negligencia a informação, ou por falta de formação mesmo. Mas assim, eu acho que é bastante complicado porque, como profissionais da área da saúde, nutricionistas, médicos, psicólogos, enfim, todos nós temos a função do profissional da área da saúde é conseguir traduzir evidência, né, Ti? Então, assim, é fazer a ponte entre o que o paciente quer saber e o que a ciência fala. Se a gente não faz isso, qual que é a função? Aí qualquer um poderia ser médico, nutricionista, enfim. Então, acho que a grande diferenciação está justamente no fato da gente conseguir traduzir ciência, né? Então, para conseguir traduzir ciência, a gente tem que conseguir achar, interpretar e traduzir. Gente, eu esqueci de falar na abertura, mas a Lorela é cientista. Ela é nutricionista, cientista, divulgadora científica. E como é que você acordou um dia e falou assim, eu vou meter a mão nesse vespeiro aí e vou desmentir todo mundo e vou enfrentar esse pessoal aí que só fala bobagem. Explica pra mim, conta pra mim. Olha, Ti, foi todo um processo, assim. Na verdade, começou... Eu sempre fui uma aluna tretas. Eu não era a aluna preferida da faculdade, porque eu sempre ficava... peso ideal. Ideal pra quem? Então, assim, eu sempre ficava, questionando as informações que eu recebia. Enfim. E aí, quando eu comecei a atender, quando eu comecei a clinicar, né? Eu percebia, por exemplo... que as pessoas vinham com demandas muito pesadas sobre, por exemplo, glúten, lactose, não devo comer isso, devo comer aquilo, e eu falava, mas peraí, isso aqui não tem base em evidência científica nenhuma, eu nunca vi isso na faculdade, isso não tem base em
em artigos, enfim. Isso aqui não tem plausibilidade, não tinha nada. E eu via que eu passava, por exemplo, a minha consulta dura em cerca de 1 hora, eu passava 45 minutos desmistificando coisa, e eu não conseguia fazer meu trabalho direito. E aí, Caramba. porque as pessoas vinham com muitas demandas, e ainda vem, né? Ainda vem. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tô conseguindo mudar uma pessoa por hora. Eu conseguia fazer assim, mudar é muita pretensão da minha parte, né? Mas eu falava, bom, eu consigo fazer aí, eu consigo tentar conscientizar uma pessoa por hora. E se eu começasse a falar no Instagram, por exemplo, que eu tinha 200 seguidores? Olha! Ahá! Eu falava, bom, se eu começar a falar aqui, eu vou ter 200 pessoas por hora, ou pelo menos ali, sei lá, 30 que me ouvem. É muito mais do que uma por hora. Então, eu comecei, assim, muito timidamente a falar no Instagram. Comecei, tipo, soltava um story ali, um story aqui, falava um negocinho aqui, um negocinho ali. Tinha ouvido alguma coisa na consulta? Falava. Tinha ouvido alguma coisa na academia? Falava. E aí, assim, devagarzinho, as pessoas foram começando a conhecer meu trabalho. E aí foi sem querer que eu comecei a fazer divulgação de ciência. Porque, por exemplo, eu ia, vamos supor, na academia, aí chegava na academia, tinha, sei lá, um maromba falando, gente, toma glutamina, L-carnitina, não sei o que lá. Aí eu olhava e falava, isso aqui não tem evidência científica. Aí eu saía da academia, pegava meu celular e saía falando o que a gente tinha de evidência, por exemplo, sobre L-carnitina, enfim. E aí, não foi uma coisa intencional, não foi a divulgação de ciência da nutrição, não começou na minha vida de um jeito pensado. Ela começou de um jeito orgânico, assim. Então eu percebia, por exemplo, que existia uma necessidade de falar sobre isso, existe uma necessidade de entendimento de ciência da nutrição, porque todo mundo come, então todo mundo acha que entende de nutrição. Pois é. E aí eu falei, não, mas peraí, vamos tentar mostrar para essas pessoas que é difícil, mas dá para a gente traduzir. E aí foi quando eu comecei a justamente falar de ciência da nutrição de um jeito mais facilitado, vamos dizer assim. Então começou assim, despretensiosamente. Então meio que aconteceu, foi uma demanda que você percebeu que estava rolando no consultório e começou a trazer isso para o seu dia a dia. Porque, na verdade, a intenção nunca foi ser reconhecida por isso. A intenção era muito mais de tipo assim, gente, peraí, deixa eu falar para as pessoas que isso aqui é mentira. Deixa eu falar que shot de imunidade não funciona. Deixa eu falar que você não precisa fazer dieta detox porque teu fígado e teu rim fazem isso. Então, foi justamente, falei assim, não, mas peraí, eu preciso que outras pessoas saibam disso também. Porque eu falava assim, tá, eu consigo falar para uma pessoa por hora e ela vai ser uma transmissora depois dessa informação para a família, enfim. Mas uma é tão pouco. O alcance da rede social, ele vai bem mais longe, né? Sim. E eu acho que daí juntou, por exemplo, uma coisa que eu sempre fui muito engraçadinha na minha vida normal, assim, no sentido de meme, gif. E aí eu comecei, porque quando eu comecei a falar no Instagram, eu era outra pessoa. Eu falava assim, não, eu tenho que ser uma pessoa séria, eu tenho que ser uma pessoa focada, eu não posso fazer piadinhas, eu tenho que ser uma pessoa muito, muito séria, afinal eu represento toda uma classe, eu represento uma classe, eu tenho que falar palavras difíceis. Só que aí eu recebi meu primeiro hate, que foi um beijo, Maria, que me deu o primeiro hate, porque foi um divisor de águas na minha existência. Porque daí eu era uma pessoa que eu falava tudo muito sério, muito de jaleco. Você usava o jaleco. Usava jalequinho, meu Deus, que horror. Enfim, não, nada contra quem usa, mas eu hoje em dia já não sou mais... Eu acho que diferencia muito, distancia muito, né, os profissionais da área da saúde das outras pessoas, mas enfim... E aí eu lembro que eu recebi meu primeiro hate, e ela falou assim, ninguém vai se interessar por um conteúdo de uma pessoa que fala de maneira tão chata, com a boca tão fechada. E aí... Nossa, eu falei desse assim, jeito assim. Foi, isso, mas eu gostaria de dar um beijo, mandar um beijo pra Maria, porque ela foi o melhor hate até hoje, porque daí pra frente só pra trás. Aí eu falei assim, você quer saber? Olha que merda, eu tô... pode falar palavrão? Manda, aqui tá liberado. Não, aqui a gente fala bosta, merda, cu, cacete, não tem erro. Aí eu falei assim, eu tô
eu sou desse jeito aqui, né? Eu dou risada o tempo inteiro, dou risada o dia inteiro. Tudo eu faço dando risada. Aí eu tô tentando me fingir de pessoa séria. Tô tentando me fazer de pessoa centrada. Não falo nada, não uso meu tom de voz, que é esse tom aqui meio... Enfim. E aí tô recebendo hate. Você quer saber? Não vou. Dane-se. Aí eu falei assim, com perdão do meu francês, foda-se, eu vou fazer do jeito que eu faço, que sou eu na vida normal, que é dando risada, que é falando alto, que é falando sem conjugação verbal, entendeu? Então, assim, aí foi quando... E por incrível que pareça, foi quando isso aconteceu que as coisas começaram a crescer. Acho que justamente porque as pessoas se identificavam mais. A comunicação ficou do amigo, da pessoa que tá ali com ficou você no dia a dia. De verdade. E hoje em dia eu recebo hate, mas eu falo, pelo menos tá hateado, mas eu tô sendo boa. Quem eu sou. Eu tô sendo exatamente quem eu sou. Então, acho que daí, por exemplo, quando eu consegui entender que meu jeito era figurinha, meu jeito era meme, eu comecei a botar a minha personalidade no meu trabalho e aí, consequentemente, as pessoas começaram a gostar mais e pronto. Mas não foi uma coisa planejada. Pelo contrário, né? A primeira vez eu fui super séria, passar um negócio centrado, e aí no meu Instagram pessoal era E aí eu falava, não, mas isso aqui tá muito diferente, isso aqui não tá destoando, tá esquisito. Não tá realista, tá destoando. E aí foi justamente quando eu consegui entender na terapia que eu tentava fazer um personagem de Lorela nutricionista, que aí as coisas não davam certo. E aí eu quero de novo agradecer a essa minha primeira hater, que talvez se ela não tivesse dado esse hate, eu não teria mandado tudo para as cucuias e falado, eu vou ser quem eu sou, que pelo menos se eu for receber um hate, vai ser um hate válido. E foi assim. Beijo pra você que mandou hate pra Lorela e libertou ela da amarra da academia de... Não, e porque tem isso também, né? Sempre a pessoa, quando ela se forma cientista, e ela tem essa ideia mesmo de, não, agora eu sou sério. Não, você pode ser cientista e pode ser da zoeira, e pode comunicar ciência através da zoeira, que é isso que você faz muito bem no seu Instagram. É que eu acho que assim, as pessoas elas confundem muito seriedade com rigor científico. Aliás, nem seriedade eu digo, porque seriedade ainda entraria dentro disso, mas as pessoas confundem cara fechada, autoridade e hierarquia alta com rigor científico. Mas existe um monte de gente que fala de ciência séria sorrindo, e existe um monte de picareta que fala de ciência séria com uma oratória assim maravilhosa e sem nenhum erro, né? Sérios, com a boca fechada e tal e pá. Então, eu acho que o que a gente nunca pode perder como cientista é o rigor científico, então é a capacidade de passar uma informação correta, de acordo com o que a gente tem de ciência atualmente, obviamente que isso pode mudar, mas de um jeito que aproxime as pessoas, porque eu acho que muitas das pseudociências que a gente tem contato hoje também vieram da diferenciação que a academia sempre quis colocar com a sociedade. Então, tipo assim, a gente trabalha muito no modelo de déficit, né? Então, o cientista ensina, quem não é cientista aprende. Mas, poxa, será que é assim mesmo? Tá, não é botar no mesmo peso uma opinião de uma evidência científica. Eu tô falando outra coisa. Mas eu acho que quanto mais a gente consegue aproximar a academia, e hoje como uma pesquisadora dessa área eu posso dizer com certeza, que quanto mais a gente aproxima a academia da sociedade, menos a gente cria pessoas conspiradoras, menos a gente cria pessoas que odeiam a ciência, menos a gente cria, por exemplo, pseudociência, porque quando a gente entende que aquilo faz parte da nossa vida e que os cientistas são amigos e não pessoas malvadas... Pois é. Mas a gente consegue melhorar a relação mesmo, e acho que isso é benéfico, inclusive, para os cientistas, que vão conseguir criar ali uma noção maior de comunidade, de respeito, de participação, e acho que é muito importante que a gente esteja no mesmo patamar, que a gente fale para a população normal que ela vai entender. Sabe uma coisa que eu entendi? Quando eu saí da graduação, se eu falasse, por exemplo, então uma molécula de glicose vai entrar numa via metabólica e vai fazer energia. Agora, se eu falar para você que comer pão vai engordar,
é mais fácil você entender, entendeu? Então, Pois é. assim, quando a gente faz, pelo amor de Deus, gente, pão não engorda, tá? É o que depois acontece, mas foi só um exemplo. Olha lá, isso é outra coisa, outro efeito colateral das redes sociais. Gente, calma, são exemplos, calma. Então, só exemplo, né? Outro efeito das redes sociais, que a gente agora explica tudo, Aí vem né? o código Porque assim, Lorela Barbie afirma que pão engorda. nutricionista tóxica. Defende, mas fala mal de pão. Mas enfim. Mas eu acho que. Eu esqueci o que eu tava falando. Você estava falando que comunica mais fácil quando você lança um. É que a gente precisa ter essa tradução para que a ciência, para que as pessoas consigam entender que a ciência é inteligível para todos, que todo mundo pode pensar e que todo mundo usa a ciência. Quem está assistindo a gente aqui, quem está ouvindo a gente aqui, só está conseguindo fazer isso porque tem ciência envolvida nos meios de comunicação que a gente está usando aqui agora. Então, a ciência interessa a todos. Ela interessa a todos. Seja no remédio que você toma para dor de cabeça, até o tratamento para uma doença grave, até o 3G, o 4G, o 5G que você usa no seu celular e tudo. Até o café que você toma hoje, que foi plantado com tecnologia, enfim. Então, tudo tem ciência. E acho que quanto mais a gente conseguir, por exemplo, aproximar as pessoas de uma linguagem que elas entendam, menos você gera um sentimento de eles são diferentes, então eu preciso combater o que é diferente de mim. Pois é. Não, e tem uma outra coisa que eu acho, assim, muito horroroso que os cientistas fazem. Por exemplo, a vovó que cozinhou a vida inteira e tem lá as coisas que ela gosta, não sei o quê. Aí chega o nutricionista, coloca uma dieta completamente alheia àquela realidade daquela pessoa e traz um monte de informação. Assim, é óbvio que aquele contexto daquela senhora é diferente do contexto sei lá, de quem se formou em nutrição. E eu não sei, mas eu imagino que o mais correto numa situação dessa seria, por exemplo, você tentar entender o que existe na vida daquela senhora para tentar mexer ali dentro, né? E claro, eu acho que tem a ver com o que você está falando, de trazer para perto, de quebrar essa barreira de os cientistas e nós, né? Porque eu sou um Zé Ninguém. E eu conversando com você aqui me sinto de boa porque você fala e eu entendo. É isso que eu acho legal no que você me manda. E acho que é justamente isso, porque, por exemplo, agora você imagina essa mesma conversa com uma pessoa que viesse aqui e falasse, porque eu também consigo falar cientifiquei, se for necessário, mas eu acho que isso afastaria. Isso, por exemplo, talvez você não daria espaço para uma cientista falar no seu podcast, se você achasse que eu iria falar, por exemplo, muito no juridiquês da ciência, sabe? Tipo, coisas diferentes, e acho que isso só afasta, porque quanto mais a gente conseguir entender que está todo mundo do mesmo lado, que todo mundo precisa de ciência, que todo mundo deveria entender um pouco de ciência para se proteger de coisas ruins, mais a gente conseguiria ter, eu acho que menos problemas, de fato, a gente teria. A democracia depende da ciência. Então, assim, tudo depende de ciência. E quanto mais a gente afasta em linguajar, em posicionamentos hierárquicos, enfim, pior é. Mais a gente cria, por exemplo, uma população que é aversiva à ciência, porque justamente não consegue entender porque é difícil. Falar para você que é fácil, não é fácil. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa lutar muito ainda para conseguir fazer com que as pessoas se sintam mais incluídas. Existe aqui na Europa, eu não lembro se no Brasil, não sei, mas enfim, aqui existe um negócio que chama Ciência Cidadã, que é muito interessante, que inclusive é quando as pessoas que não são cientistas contribuem de forma direta para a produção de pesquisa Olha que científica. Legal. Sim, é muito interessante. Por exemplo, então vamos supor, quem sabe... Deixa eu pensar um exemplo. Tá. Quem sabe mais sobre a migração dos passarinhos numa determinada área? A senhora que vê o passarinho indo e voltando o ano inteiro ou o cientista que fica no laboratório estudando passarinho? A senhorinha que tá lá. Possivelmente, sim. E aí, o que a gente faz nesse Ela caso? pode Ela pode não saber em termos técnicos e tal, mas ela vai dar um relato muito mais acurado do que acontece então, por ali, exemplo, né?
Talvez ela não sabe que o nome desse passarinho seja Azulis petrulis, mas ela sabe que o passarinho azul petróleo, ele vem aqui e ele tem diminuído as vindas dele ao longo dos invernos. Então, o que ela pode fazer? Ela vai contar esses passarinhos e vai passar isso para o cientista para que ele estude os fenômenos que estão acontecendo. Então, a ciência cidadã, basicamente, é uma inclusão da população que não é acadêmica, contribuindo justamente com a produção de ciência, porque a ciência interessa a todos. Então, se a gente já sabe que o Azulis petrolis, nem sei qual é o nome que eu acabei de inventar, mas enfim, se a gente sabe que esse passarinho ele está relacionado, por exemplo, a mais semeadura de frutas cítricas, se ele está diminuindo, a gente já pode prever que isso aí vai diminuir. Então, quando a gente coloca, por exemplo, mais pessoas que não são cientistas, por exemplo, para ajudar também, acho que é uma outra coisa, é um jeito de você se sentir importante, se valorizar, porque daí, por exemplo, a dona Valquíria, que contou os passarinhos, agora ela fala, não, mas eu também faço parte disso, então eu sou uma pessoa da ciência. Também tô nesse rolê, tipo, traz a questão do pertencimento, né, pra ciência. Sim! Ao invés de chegar lá e, por exemplo, chegar lá um pesquisador e falar, olha, é o seguinte, aqui tá diminuindo o passarinho, então pronto. Tá, mas ela não tá vendo às vezes isso, ou ela tá vendo de um jeito diferente. Então, eu acho que essa inclusão também, é claro, de novo, eu não quero dizer que o mesmo valor da evidência científica é o mesmo valor da opinião, são duas coisas diferentes. Mas eu acho que a gente precisa começar a incluir mais pessoas no discurso. Inclusive, eu sou pesquisadora de teoria da conspiração, né? Então eu pesquiso movimentos de conspiração. Sim, pois é. E uma das grandes questões que a gente tem nessa área é justamente qual o nível de protagonismo que a gente vai dar para essas pessoas, porque muitas vezes muitos conspiracionistas não tiveram protagonismo nenhum ao longo da sua vida, sofreram bullying, tinham pouca relevância social, e aí eles se tornam conspiracionistas porque eles justamente pensam, vou criar uma teoria aqui que todo mundo vai me seguir, vai dar tudo certo, e agora eu tenho uma relevância. Então, existe, inclusive, até uma dúvida sobre como dar a relevância para essas pessoas. Eu acho que quanto mais relevância você dá para essa criança, por exemplo, eu acho que assim, é mais fácil corrigir não, né? Mas é fácil você moldar a criança, né? Quanto mais relevância você dá para ela, para que ela crie um pensamento mais numa linha lógica científica, menos problemas na sociedade a gente vai ter. Então, você vai ter menos antivacina, você vai ter menos pessoas terraplanistas, você vai ter menos conspiracionistas, justamente porque essas pessoas estão incluídas no discurso. Então, acho que a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente. Não, e olha só que beleza que a Lorela me ajudou a puxar agora, porque ela falou, né, criança. Então, por que ser só princesa se eu posso ser cientista? Olha que beleza. É a camiseta da Doppel Store. Essa estampa é uma estampa da Doppel que foi feita pelas meninas do Nunca Vi um Cientista. Tá aqui, Olha! Ó. Por que ser só princesa se eu posso ser cientista? Tá vendo? Então é isso. Maravilhosa. Corre lá, compra a sua camiseta na Doppel Store, dá pra sua criança, incentiva ela a ser cientista. Ou, pelo menos, a se interessar por ciência, né? Não precisa, talvez, nem se tornar cientista, mas entender como é que funciona. E eu acho que mais importante que tudo é você não precisa ser um cientista, mas você ter a noção do pensamento científico para poder testar as coisas ao seu redor. Então, faz isso. Corre lá, compra a camiseta na Doppel. A Doppel é uma loja que apoia a divulgação científica no YouTube. São vários canais que a Doppel tem parceria. Então, se você comprar uma camiseta lá, você ainda está ajudando na divulgação científica. Não é legal? Então, corre lá. Lô, eu queria puxar com você aqui. Fiz bonitinho? Fiz bem? Maravilhoso, sim. Nossa Senhora, faça minhas publis. Eu queria puxar aqui com você agora, porque você estava falando do juridiquês do cientista, né? E eu fiquei pensando que, assim, por um outro lado, usar esse tipo de postura e traz uma certa autoridade, e aí algumas pessoas podem não entender o que está sendo dito ali, mas acabam, ele deve estar falando certo porque está falando difícil, né? Acho que tem essa leitura também. E a minha pergunta, ela vem porque eu estava assistindo alguns podcasts sobre nutrição e, assim, eu não entendo nada, mas eu sei que o que estava sendo dito lá era uma besteira, porque eles estavam falando assim, olha, se você quer, sei lá,
ganhar massa muscular, você tem que seguir essa dieta. E aí tinha uma dieta específica maluca lá, assim, maluca que eu digo com coisas que não são fáceis e acessíveis, tinha, assim, muita Aham. coisa que é fora da realidade do brasileiro médio. E, e eu sei que isso tá errado, porque a gente já conversou bastante, e dieta é uma coisa tipo óculos, não dá para eu pegar o meu óculos e emprestar para você. Você tem o teu grau, o teu jeito, eu tenho o meu. Cada um tinha que ter a sua dieta personalizada. Então, por isso eu digo que o que estava sendo dito lá está errado. E aí eu queria te perguntar, isso, né? Por que algumas pessoas da área de nutrição se colocam em exposição e falam esse tipo de coisa, tipo, ó, a dieta certa é essa, a dieta, tipo, como você disse, essa dieta certa para quem? Peso certo para quem, né? Por que você acha que Sim. esse tipo de coisa acontece? Olha, eu não tenho uma resposta científica para te dar sobre isso. Nunca li dados, evidências. O que eu posso falar é Não, um pouco da minha opinião, pode ser? opinião, manda ver. Eu acho que o que acontece é que muitas pessoas acabam ficando reféns de fórmulas que elas acham que dão certo, sem se lembrar do propósito daquilo que elas escolheram fazer. Vou traduzir. É, Se eu for falar sobre nutrição de acordo com o que as pessoas querem ouvir, as pessoas querem ouvir milagre. Elas querem ouvir que chá de hibisco emagrece 12 quilos no mês. Elas querem ouvir que ficar 12 anos sem comer é ótimo para a saúde. Elas querem ouvir que chá detox existe. Que açúcar é Elas querem veneno. Exatamente. Elas querem, na verdade, acreditar, por exemplo, que existe alguma coisa mais fácil do que fazer déficit calórico para emagrecer. E não tem! Droga! Que droga! Mas enfim. E aí o que eu acho que acontece é que muitos profissionais acabam ficando reféns, por exemplo, do que as pessoas, os seguidores querem ouvir, que é facilidade, inclusive reféns financeiros também, porque muitas pessoas, a gente sabe que embora seja proibido o nutricionista se associar à marca, muitas pessoas se associam a marcas, mas enfim, isso é uma problemática para outro momento. Mas eu acho que, porque não que eu seja uma pessoa, nossa, meu Deus, que corajosa, mas é um ato de coragem você falar contra tudo que eu falo, por exemplo. Então, assim, olha, gente, então, não, você não vai emagrecer se você tirar o glúten da dieta. Não vai, mentira, não vai acontecer. Você não vai emagrecer se você tirar lactose sem ter problema com lactose. Então, eu acho que, como profissionais da área da saúde, a gente escolhe cuidar de seres humanos, promover a saúde deles e tentar recuperar o máximo possível da saúde dessas pessoas. Quando a gente deixa de falar em nome da ciência, sendo a nutrição uma área científica, tá? Eu vou falar do que eu conheço, que é a nutrição sendo uma área científica. Quando eu deixo de falar em nome daquilo que eu sei que é ciência, para falar aquilo que o meu seguidor quer ouvir, eu perdi minha função. Então, eu acho que muitas pessoas acabam falando essas coisas porque acaba dando mais visualização e as pessoas têm uma falsa noção de que número de seguidores ou de que visualizações, enfim, tem alguma relevância para a qualidade daquele profissional, que não é verdade. Eu conheço um monte de profissional com 500 mil seguidores, que é horrível. Picareta. E pessoas que não têm nem rede social, que são maravilhosas, que são ótimas. Mas eu acho que isso acontece justamente porque as pessoas se desconectam um pouquinho daquilo que elas deveriam, que é, às vezes, estudar. Às vezes isso pode acontecer de forma inocente. Então, a pessoa, ela não sabe, ela está postando aquilo, ou às vezes isso pode acontecer de forma voluntária. Então, ela sabe que ela está passando uma informação mentirosa, mas ela vai continuar passando. Mas eu acho que geralmente acontece quando a gente se desconecta da nossa obrigação de estar sempre atualizado e comprometido com a saúde do paciente e não com o nosso próprio interesse. Eu acho que é isso. Não, é impressionante porque você tem, assim... Bom, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Na minha família, meu pai, ele é o cara que toda semana ele aparece com uma novidade. E aí esse nutricionista que ele dá essa resposta fácil, ele alimenta essa necessidade de... Ó, eu descobri aqui agora, ó, a maca peruana.
E a maca peruana vai diminuir o colesterol, e vai emagrecer, e vai... Sabe, é o apelo à novidade, eu sei lá, é alguma coisa nesse sentido de, olha, eu descobri o segredo que ninguém mais sabia, né? E aí... Mas é exatamente isso, é do tipo assim, olha, todos estavam errados, eu tô certo, agora me sigam e façam uma consulta comigo, porque eu tô trazendo a coisa certa. E a gente está num momento tão problemático realmente sobre, por exemplo, essas coisas enfim, tanta promessa, tanta coisa que, infelizmente, a gente está voltando para falar o óbvio. Como arroz e feijão, coma Sim. frutas. Então, por exemplo, esses dias eu cheguei no meu Instagram, eu fiz um post, eu fiquei chocada com o meu post, porque eu fiz um post falando que tinha que comer fruta. Aí eu falei, a que ponto chegamos? Pois é, fruta, tipo, né? A gente aprende Eu tô criança. tendo que falar que a gente tem que comer fruta, que fruta faz bem pra saúde, sabe assim? Então, a gente tá numa fase onde tem tanta informação e tanta informação de péssima qualidade que a gente chegou no momento que a gente tem que falar o óbvio. Então, e aí o óbvio ele é pouco, né? Porque a gente está esperando que alguém venha com alguma novidade. A gente está esperando que alguém venha com algum milagre, com uma substância nova, com um alimento novo. E o óbvio ele é bem chatinho, né? Vamos falar a verdade. Tipo, Sim. poxa, a gente sabe que, poxa, todo mundo, que tem mínimo de vivência, sabe, por exemplo, que para emagrecer é comer menos do que gasta. Mas se eu falar isso, qual que é a graça daí, por exemplo, de fazer o que eu já sabia que eu tinha que fazer? Sendo que, por exemplo, tem uma outra pessoa que oferece uma água alcalinizada, super power quântica. Então, assim, e aí eu acho que as pessoas, no fundo, sabem que aquilo é mentira. Mas elas se apegam numa esperança, e eu não acho que isso seja um erro de quem se apega, eu acho que isso é um erro de quem vende, de quem oferece, porque sabe que tá fazendo. Sabe que tá fazendo uma coisa que não é tão interessante. Mas eu acho que quanto mais a gente conseguir levar a informação de como o corpo funciona, de como as coisas andam, enfim, de como essas coisas acontecem, mais as pessoas vão conseguir questionar. E quanto mais questiona, menos charlatão tem espaço no mundo. Eu não acho que a gente está vendo isso acontecer, pelo contrário, eu acho que as redes sociais deram uma voz absurda para as pessoas que estão pouco comprometidas com a realidade, né? Mas é a vida, vamos de passinho em passinho, um vai falando pro outro. É o que a gente tem hoje, né? É o que tá na mão hoje pra gente trabalhar. Exatamente. Não, uma coisa que me marcou bastante na minha primeira consulta com você foi quando você disse assim, você tá entendendo tudo que eu falei? Você me questiona. Se você não entender o porquê que eu tô fazendo, você me questiona. Tipo, logo na primeira consulta você já deixou isso bem claro, que não era para eu sair dali com dúvida. Com dúvida. Sem questionar o que fosse necessário questionar. E eu acho que essa postura é uma postura muito corajosa, né? Porque você está falando assim, olha, se você acha que o que eu estou falando está errado, me desafia que eu estou aqui para te explicar. Você se põe à disposição de... né? É preciso ter bastante coragem para fazer isso. É lógico que a gente estava numa consulta e tal, mas eu acho isso uma postura bastante corajosa. E acho que isso também, para as pessoas... Tô falando assim por especulação mesmo, tá? Não faço a menor ideia, posso estar falando a maior bobagem aqui. Mas, enfim, eu acho que as pessoas talvez não se sentiriam tão confortáveis recebendo isso, sabe? Tipo quando você diz assim, me questiona, você tá abrindo uma porta para mim que sou paciente, que era só para ficar quieto, ouvir, receber a dieta e ir embora, entendeu? E aí essa postura, talvez, de chamar a pessoa para, vem cá, você faz parte disso, você... Participar. Isso assusta um pouco as pessoas, talvez. Que eu sou a maior defensora da corresponsabilidade. Eu acho que, assim, o maior interessado na minha saúde sou eu mesma. O maior interessado na sua saúde é você mesmo. Se você sai de uma consulta sem entender qual que é a proposta do médico, do nutricionista, do psicólogo, enfim... Não funcionou. Não, você não conseguiu entender...
O Thiago, eu atendo pacientes que têm gordura no fígado há 10 anos e não sabem o que significa isso. Eu atendo pacientes que têm doenças que têm uma evolução assim muito bem delimitada pela ciência, que a ciência já descreveu. Isso acontece depois disso, que nunca souberam o que tem, que não sabe como que sobe a pressão, que não sabe como baixa a pressão, que ninguém, quando recebeu o diagnóstico pela primeira vez, teve a coragem de explicar como funciona. O que é que está acontecendo? Exato. Então, por exemplo, você acha, não é normal para mim atender, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes há 15 anos e não sabe o que tem. E a culpa é dela? Não, a culpa não é dela. Ela tem que estar interessada, ela tem que saber, por exemplo, aquilo que ela tem que saber. Agora, o problema é que ninguém teve 10 minutos para explicar para ela o básico ali de diabetes, o básico ali de gordura no fígado. Então, eu acho que esse espaço da gente questionar e uma grande... Agora, isso que eu tô falando não é nada científico, tá? É só de percepção mesmo, nunca li sobre isso. É completamente baseado em voz da minha cabeça. Mas eu acho que no Brasil a gente tem uma relação um pouco problemática com os profissionais da área da saúde, no sentido de a gente não questiona. O que o médico falou é lei, o médico não erra, o nutricionista não erra, essas pessoas estão sempre acima de toda e qualquer suspeita. Só que, na verdade, a pandemia veio para escancarar que não, né? Mas você como... Agora, mudando você de lado, você como paciente, você já experimentou, assim, questionar algum médico, alguém que estava te atendendo? Eu sou um inferno, Thiago. Olha, eu sou um inferno. Mas hoje, tá? Hoje, depois que eu me tornei cientista... Não, porque eu já tomei bastante... Assim, por causa dos meninos, a gente sempre foi muito... questionador, porque qualquer coisa que a gente fizesse tinha que ser muito bem acertada, né? Sim, então, sim. A gente questionava médico, a gente questionava psicólogo e o pessoal se ofende. Tipo, sim. Como você ousa me... Tipo, eu não entendi. Sim. Olha, isso que você tá falando não faz sentido pra mim. E eu já cheguei a brigar com um psicólogo, porque, sabe, ou você me explica a lógica que tá por trás do que você tá me propondo, ou então eu não vou submeter o meu filho ao que você tá falando cegamente, entendeu? E o pessoal se ofende, né? É por isso que eu tô falando. Quando você questiona, o pessoal se assusta, assim. Sim, e eu acho, e quando eu era mais jovem, assim, que, por exemplo, eu fui criada numa família que não questionava. Quando eu era mais médico, jovem, sabe? ela tem 17, 19 anos, ela faz mesmo. De ser cientista, não é mesmo? Eu não questionava também, já fui submetida a tratamentos horríveis, assim, a tratamentos sem nenhum tipo de evidência científica. Já fui diagnosticada com doenças gravíssimas, tipo, eu lembro que quando eu tinha 21 anos eu fui diagnosticada com epilepsia. E tipo assim, da onde, do que, qual foi esse diagnóstico? E eu cogitei tomar medicação, Nossa, gente. Mas nessa época, por sorte, eu já estava na graduação, eu fui ler sobre, eu lembro que eu fui lá na faculdade, porque eu tinha o privilégio disso, isso é uma outra coisa. A gente tem que entender que estudar é um privilégio, não é uma obrigação. Então, assim, quem pode estudar hoje, quem tem acesso à informação hoje, é privilegiado. A gente não pode querer que todo mundo tenha esse acesso, mas, enfim, é muito ilusório achar isso. Mas eu lembro que eu cheguei na faculdade, eu fui ler um tratado lá de doença neurológica, eu falei, não, eu não tenho isso aqui isso aqui não faz o menor sentido. Mas, assim, hoje em dia eu sou um inferno. Olha, para você ser meu médico é uma questão de paciência, porque eu pergunto, eu questiono, eu falo, mas qual via metabólica? Tá, mas esse é o melhor tratamento? O que a gente tem de evidência científica? E, muito claro que hoje em dia eu tenho o total de um médico que eu confio. Que é o meu psiquiatra, um beijo. Dr. Fábio, maravilhoso, não erra, sem defeitos. Mas, enfim. Mas não tô falando, pelo amor de Deus, não levem minha frase errada, eu não tô falando que nenhum médico é bom. Mas o que eu tô dizendo é que se a gente vem de uma cultura que não questiona, a gente aceita tudo. Mas eu já fui a pessoa que aceitou tudo também. E me custou muita saúde. Muita saúde. E dinheiro também, de tratamentos que eu sei que eu nunca deveria ter feito, sabe? Então, se você leva o seu carro num mecânico ruim,
o máximo que acontece é você ter que levar ele em um outro mecânico. Se você vai num médico ruim, o perigo é bem maior. Até porque se você tivesse seguido esse tratamento de o que você falou De agora? epilepsia? De epilepsia, sistema nervoso. Gente, você podia ter uma sequela absurda. Sim, eu ia tratar uma doença que eu não tinha. Então, assim, hoje em dia eu Na já melhor olho das hipóteses, nada ia fazer efeito, você ia continuar do jeito que você tá. Mas você tá se expondo a um risco completamente desnecessário. que é desnecessário, sim, exatamente. E hoje em dia, um outro cuidado que eu tenho também é ver mesmo, fofocar a vida de quem vai me atender, entender a vida, a carreira. Isso não significa nada, muito assim. Significa um pouco, mas não é um fator assim, nossa, fez faculdade, fez pós-doutorado. Não, porque a gente tem um monte de gente que faz coisa errada também, tem pós-doutorado. Mas eu acho que a gente tem que começar a aprender a questionar, parar de ter medo. Isso é um movimento que eu vejo aqui em Portugal, por exemplo, diferente. Aqui eu percebo que as pessoas, não que um seja melhor ou pior, tá? Mas aqui eu percebo que as pessoas são um pouquinho mais céticas. No sentido de, o médico falou uma coisa, a pessoa sai para a porta do lado com outro especialista igual e pergunta. Você acha que isso aqui também? Então, assim, tá checando de algum jeito, né? Sim, eu percebo que existe essa preocupação e por isso existe um pouco mais de compromisso do médico de explicar, no sentido de, olha, não, é isso, porque ele sabe que ele vai ser questionado futuramente. Então, eu acho que a pandemia ela veio para escancarar, né, que existe um monte de gente que está trabalhando que, assim, não devia. Tá deixando a desejar. Não devia. Eu não queria falar isso, mas... Mas eu falei, não devia. E acho que é importante que a gente consiga questionar de fato para que a gente não precise sofrer coisas necessárias, né? Tratamentos necessários. Pois é, porque com o corpo a gente pode não ter uma segunda chance de consertar. Gente, agora eu vou parar só mais um minutinho. Você perguntou se podia falar palavrão. Eu tô com essa caneca aqui maravilhosa. Quem faz essas canecas é a Vic. E ela tem a empresa dela, chama Ócio e Café. É um convite para a gente fazer uma pausa, tomar um cafezinho e dar uma risada, né? Essa minha caneca aqui tá escrito, meu mais sincero foda-se. Né? Quero! Aí o chefe pergunta assim, você tá desenvolvendo lá o relatório? Você fala, sim, chefe, eu tô. Aí dá seu golinho aqui na caneca e a resposta de verdade está na caneca, faz a brincadeira. E é isso, gente. Corre lá no Instagram da Vic, chama-se Ócio e Café, tem o site dela também, e compra uma canequinha lá com ela. Legal? Lô, agora a gente está caminhando para o final. Queria puxar agora com você as tretas de Instagram, porque você coloca lá o que tem que colocar mesmo, né? Você não funciona, é bom, não é. Tá fazendo cocô caro, eu adoro essa frase. Tá fazendo um cocô caro. Você toma lá 1 milhão de cápsulas. Eu falei do colágeno no começo, mas eu não tava falando da molécula. Eu tava falando da cápsula que o pessoal vende falando que resolve tudo, né? Então me conta no Instagram, o que já rolou com as postagens que você faz, assim? O que você já recebeu de hate? Ameaças são o mais comum, ataques à minha aparência. Olha isso, gente, como pode? Eu acho que um dos piores assim que eu lembro assim de hate, e eu não lembro nem o que eu tava falando, mas geralmente, gente, vocês não acham que eu falo de coisa polêmica, não. Eu falo que leite não é inflamatório, tem nada de polêmico nisso. É pegar a ciência e traduzir. Aí eu já recebi, tipo assim, você é uma pessoa tão inútil no mundo que você deveria se matar ao invés de falar essas coisas. Aí, tipo, oxe, brother, sério que você tá falando um trem desse e você não fala pra ninguém? Caramba, enfim, gente. Sério? Nesse naipe? Ixi, acontece... Nossa senhora, mas isso no comentário ou no inbox? A pessoa manda geralmente isso? Inbox. Porque o hater, ele adora te dar o hate, mas ele não quer parecer um cretino. Entendi.
Então, uma vez eu recebi mas aí foi o único exposed que eu fiz na minha vida, porque eu achei que foi merecido, que foi um jovem que me mandou uma foto de sua genitália. Então, basicamente, ele estava falando... Era na época que eu conseguia ver ainda o que as pessoas mandavam, porque hoje em dia, não que eu seja muito famosa, mas não consigo mais ver tudo, né? E aí eu lembro que ele falou tal coisa, daí eu falei, não, isso aí que você tá falando não tem evidência científica. Ele disse, então... faça movimentos orais em meu órgão genital. Ai, e mandou uma foto. Aí eu falei, pois vou fazer um exposed, porque você não faz isso no Instagram de uma mulher. Aí eu peguei, tirei um print, meu Instagram inteiro viu o órgão genital do jovem, e o Instagram dele caiu, porque teve muita denúncia. Então... Não, mas tem que ser assim, o pessoal é doido. Eu não tenho mais porque argumento. Assim, porra, gente, não e mandar uma foto, pois meu jovem, pelo amor de Deus, gente, falta de respeito, não, sabe? Que é isso? Sim. Mas assim, acho que de perrengue... já passei ameaça de processo, já eu mesma processei por plágio. Caramba! Um beijo, Eduardo, meu advogado de plágio maravilhoso, que não tem defeitos. O cara pegou o teu conteúdo e colocou como se fosse dele? Pois é, exatamente. Só não posso dar muitos detalhes do caso, porque ainda... Não, enfim, curiosidade. Eu fui plagiada em um dos maiores canais de comunicação de notícias do Brasil. Mas deu tudo certo. Agora tem lá um escrito: esse conteúdo foi roubado da Lorela. Mas enfim. Tiveram que colocar. Um beijo, Eduardo, que conseguiu esse feito maravilhoso. Enfim. E aí, o que mais? Eu acho que geralmente, assim, tem muito ataque odioso, assim, sabe? Geralmente a minha aparência. Por que você acha que gera tanto ódio? Porque quando você fala assim, leite não é inflamatório, não é a Lorela que tá falando aqui, que ela acordou de manhã e falou, vou falar que leite não é inflamatório. Não, tem uma caralhada de estudo que prova que leite não é inflamatório. Não é isso? Sim, exatamente. E aí, mas eu acho... como tem gente falando que leite é inflamatório, você vem desmentir baseado... É isso. Não é isso? Sim, exato. Basicamente o que você faz. E da onde que vem tanto ódio? Por que a pessoa te odeia por causa do leite... Pelo leite não inflamar. Acho. Assim, também não é um dado científico isso, porque eu nunca li, mas eu acredito que tem a ver um pouco com a queda de uma crença que era importante para a pessoa. Porque, assim, ela acreditava que a retirada do leite, que era inflamatório, o leite estava causando todos os problemas dela. Das notas baixas dos filhos, até a casa que não fica limpa, até a depressão e a obesidade, estavam todos sendo causados pelo leite. E aí vem uma menina, uma mineira do interior de Minas, do pé vermelho. E fala assim, olha, não é o leite, é você que é um bosta. Então, não é bem assim. Com o leite tá tudo certo, é você. O leite não tem nada disso. Isso mexe, por exemplo, com uma questão de esperança, isso mexe com uma questão também de crença. Quanto dinheiro ela já gastou com coisas sem leite? Então, acho que tem a ver um pouco também de frustração, sabe? Eu acredito que isso, porque eu não consigo ver, por exemplo, como que o leite geraria algum sentimento de ódio em mim. Ou como que, por exemplo, sei lá, se alguém me falar, água alcalina, não gera ódio. Eu não vou lá xingar a pessoa, vou fazer isso, é uma besteira, mas eu não vou lá xingar. Uhum. Primeiro porque tem muito trabalho na minha vida, mas enfim. E segundamente porque isso não mexe, não é uma coisa direcionada para a Lorela, mas muitas pessoas se ofendem. E assim, mas geralmente, 99% dos meus hates, 99%, não tem a ver com o meu argumento, e sim, ou com a minha aparência, ou com o meu jeito de falar. Então, assim, as pessoas implicam muito com o meu sotaque, que é mineiro, com muito orgulho. Mas orgulho! Eu descobri que a Lorela era mineira depois, que no começo eu não sabia. E depois que eu fui... Você vê como eu sou desligado. Muito orgulho. E o meu sotaque vem do fundo de Minas Gerais, com muito orgulho. E não só isso, mas assim, aí você vê que a incapacidade de argumentação, né, ela vai para a aparência, porque essas pessoas não conseguem falar, não, então tá, então eu vou pegar aqui um estudo que eu achei, que mostrava que o leite é inflamatório, e eu vou falar sobre esse estudo. Não, é sempre, sua boca é grande demais, olha esse cabelo bagunçado.
E essa boca torta que você tem? E não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que... Então aí eu falo, como que eu vou... Eu não vou nem discutir. Deixa E quieto. como que eu vou debater se essa discussão não é nem sobre a mesma coisa? Então, eu acho que é um pouco... às vezes, na verdade, eu dou um pouco de risada, porque eu falo, nossa, olha só, que coisa, né? A terapia resolvia. Mas é isso, eu acho que é isso. Entendi, você pega o ponto fraco ali, né? Que acaba, a pessoa já gastou, sei lá, horrores em... E aí você, sei lá, né? Eu acho que mexe com a vulnerabilidade. Porque talvez... E ninguém quer ser trouxa, né, Ti? Eu acho que o principal é que ninguém quer ter o sentimento de que foi ludibriado. E muitas vezes essas pessoas gastaram... Eu tenho um paciente, Ti, que gastou 40 mil reais em tratamento, tipo, que a gente sabe que não funciona. Você tem noção do que alguém, depois de 40 mil reais, falar pra você, olha, então, duende não é o causador do seu problema intestinal. Não é isso. E aí... Sim, e aí, tipo assim, você pensa na frustração que alguém fala assim, então, não era duende, viu? Esse pá tinha que investigar isso aí com uma colonoscopia. E aí eu acho que mexe muito com a vulnerabilidade das pessoas e mexe também com o sentimento de tipo, poxa, é um sentimento meio de fui traído, sabe? De fui enganado. E aí você tem duas opções. Isso gera raiva. Ou você nega... ou você aceita. Se você aceita, você se sente mal. Então, acho que o negar e ir contra quem tá falando é nisso que surge, né? O ódio, o hate. É esperado, né? Sim, é esperado, sim. Caramba, Lô. Olha só. Que é isso. Lô, eu não tenho palavras para te agradecer por essa entrevista. Brigadão. Você me desculpa se eu falei alguma bobagem. Assim, não, com certeza ótimo. Falei alguma bobagem, mas enfim. A ideia aqui é mais um papo mesmo de opinião, A gente não precisa estar totalmente embasado para falar. Aqui é bate-papo mesmo. Brigadão, Lô, de verdade, pelo seu tempo. Agradeço. Obrigada, Ti. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de ter esse espaço aqui de falar para os seus ouvintes, para os seus seguidores. Espero que as pessoas consigam também aproveitar, né, disso que a gente falou hoje. E agradeço pela oportunidade. Obrigadão. Gente, é isso então. Para vocês, um beijo burlesco e cabuloso. Semana que vem, acho que tem mais, se tudo der certo. E é isso. Brigadão, Lorela. Sigam a Lô nas redes sociais e tomem rumo nessa vida. Segue a ciência, minha gente. Questione seu médico, questione seu nutricionista, questione todo mundo aí. Questione até essas informações que eu te passei aqui nesse podcast. Tudo que a gente falou aqui, vai lá, vai atrás, vê se tá certo ou não. É isso. Beijão pra vocês, até mais. Beijo.